quando você chora, vou recolhendo todas as lágrimas pra interceder ao Pai por você. Eu intercedo, filho, por você. E pode acontecer de tudo dar errado e alguém que você tanto ama ter te abandonado e o coração quebrado, choro entalado, querendo desabafo. E é bem nessa hora que incontrolavelmente vai querer chorar, mas vai se lembrar que ainda existe alguém que pode te escutar e eu vou estar lá, Te consolando, te convidando para o encontro, enxugando os planos, filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Estou te consolando, te convidando para o encontro, enxugando todo pranto, filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Eu te sustento, eu não te deixo, eu te converso pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas suas lágrimas pra interceder ao Pai por você. Eu intercedo por você. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo nunca vai nos deixar. Você quer uma prova disso? Ele está aqui agora por causa de mim e por causa de você. E quando o noivo vier nos buscar, é Ele quem vai nos levar. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, querido. Escuta isso. Melhor amigo, Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Eu te sustento, eu não te deixo, eu te converso pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas suas lágrimas pra interceder ao Pai por você. Vamos estar estendendo as nossas mãos, abençoadas, abençoadoras também. Quero estar chamando o Patrick para estar fazendo essa oração, filho. Amém. Vamos estender nossas mãos. Senhor, queremos te agradecer, Pai,
pela tua fidelidade, Espírito Santo, primeiramente. Obrigado, meu Deus, pelas condições que o Senhor tem nos dado dia após dia, Pai. Em nome de Jesus, e te agradecemos, Senhor, pela sua fidelidade, Pai, conosco em todas as áreas, Pai. Principalmente a espiritual, Senhor. Então, financeira, todas as áreas e principalmente a espiritual. Te pedimos que o Senhor continue, meu Pai, multiplicando aquilo, coisa grande e coisa pequena nas nossas vidas, Pai. Que nós venhamos também ser fiéis a Ti, Pai. Não só no muito, mas também no pouco, Pai. Aquilo que para nós não tem tanto valor, Deus, para a Tua obra tem, e o Senhor verifica a nossa lealdade, Senhor. Então que nós venhamos continuar fiéis a Ti, Pai. Tanto no pouco, então no muito, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos pela Tua fidelidade, que o Senhor continue provendo, Pai, aquilo que nos falta, Pai, em nome de Jesus, acrescentando, tirando aquilo que não devíamos ter, Senhor. Em nome de Jesus, fique à vontade, continue nos abençoando. É o que nós Te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Pedi para você ficar aqui na frente ainda. Aleluia. Chama a Agatha aqui na frente também. Aleluia. Virei para a igreja aí, abençoados. Vamos estar orando pela vida deles? Por quê? Isso. Querido, hoje eles estão oficializando um namoro. Amém? Ih, rapaz! Glória a Deus. E nós vamos estar orando, né? Eu falei com ele, isso é necessário? Querido. Dentro da casa do Senhor, diante de Deus, é o correto. A gente apresentar tudo diante do nosso Deus, apresentar diante da igreja também, para que de repente você não venha ver um ou outro ali, de repente dando uma bitoca, né? Ué, o que é isso aí? Virou bagunça? Não, virou bagunça não. Okay. Então, tudo com ordem e decência. Vamos estar abençoando a vida deles, Senhor. Mais uma vez queremos apresentar a vida, Senhor Deus, do Patrick, da Agatha também. Que o Senhor esteja presente, ó Pai. Deus, diante de Ti, diante de toda a Tua igreja, nós, Senhor Deus, abençoamos, Senhor Deus, esse relacionamento, Pai, que foi apresentado a Ti. Então, Senhor Deus, que o Senhor seja testemunha, e nós, como igreja, também queremos rogar as Tuas mais ricas bênçãos espiritual, Senhor, seja sobre eles, Senhor, em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu falei que podia dar abraço? Abraço é só depois de 3 meses. Senta aí, dando glória, querido. Tem que ficar em cima, né? Não, presbítero? Uma bênção, querido. Glória a Deus. Já chama aqui o presbítero. Antes disso, antes de passar aqui para o porta-voz do Espírito Santo, glória. Ela está ficando cada vez mais vermelha, gente. Quinta-feira agora, que tem a saída ali para a igreja do pastor Lenils, Igreja Batista Torre Forte, né? Presbítero Ricardo vai estar lá ministrando lá também, então peça à igreja, quem puder, vamos lá dar um apoio também, amém? E no é sábado agora, né? Sábado agora, perdi. Minha agenda, me ajuda aí. É assim mesmo, como dizia o Igor, né? É tudo ao vivo e a cores. Sábado, nós vamos estar dando apoio ao Ricardo Melo, seja lá ele quem for, querido. Aleluia. Ricardo Melo foi convidado para pregar lá no sábado, né? E vamos estar lá abençoando ele também. Amém? Festividade aqui na igreja Tenda de Deus, Antiga Manaim. Tá? Eu nem sabia que eu estava convidado para ministrar lá, né? E ainda vou chamar o tal de Ricardo Melo. E, porventura, esse Ricardo Melo sou eu. Né? Não sei de onde tiraram esse Melo, não. Mas vamos estar lá abençoando também. Conto com toda a igreja. Vai ser jogo do Flamengo nesse dia, né? Final. Querido, se você quiser vir, vai ter televisão aí? Vai. Todo mundo assistiu o jogo daí mesmo. Eu vou estar junto também, secando, brincadeira. É brincadeira, cara. Opa! Olha aí, ó. Vamos pegar esse varão aí, hein?
Brincadeira, gente. Vamos estar aí assistindo, se confraternizando, independente de qualquer coisa. Vamos estar aí torcendo, né? Tendo um momento de comunhão junto. E daqui a gente já parte lá para a saída. Amém, amado? Sinto em dizer que eu acho que vocês vão tristes, hein? Brincadeira. Amém, amado? Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo de número 4. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 13. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorante acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós, que em Jesus... Não, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens do céu, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, essa passagem ela não começa aqui no primeiro livro de Tessalonicenses. O livro vai começar no capítulo de número, se não me falha a memória, capítulo de número 17, quando o apóstolo Paulo, juntamente com o seu companheiro de ministério por nome Silas, ou também como ele era chamado de Silvânio, uma referência à irmã Silvânia, né? O nome de Silas também era o nome de Silvânio. No capítulo 16, nós vamos ver quando esses dois príncipes do evangelho vão ser açoitados severamente na cadeia romana ali, e nós vamos ver o grande milagre que Deus ele vai abalar os alicerces da prisão da Macedônia. No capítulo 17, eles continuam na Macedônia, só que agora eles partem para uma outra região, que a Bíblia vai dizer no capítulo de número 17, a Anfípolis e a Polônia, regiões que ainda pertenciam à Macedônia. E também eles vão chegar na cidade por nome Tessalonicense, na Tessalonicense. É interessante que quando Paulo e Silas eles chegam nessa região, era de costume, quando eles chegavam à região, que ali havia sinagogas dos judeus. Eles entravam nas sinagogas, que costumeiramente era aos sábados que eles faziam esse encontro. O texto vai dizer que Paulo e Silas entram na sinagoga e eles passam ali naquela região durante 3 sábados, ou seja, 21 dias eles passam naquela região. E no período que eles estão naquela cidade, eles entram dentro da sinagoga e Paulo começa a pregar dentro da sinagoga, dizendo: irmãos judeus, e também, além de ter os judeus, havia também o povo grego, que havia também se convertido à religião
dos judeus. Então, quando eles se reuniam para ler a Torá, ler a palavra de Deus, Paulo entra no meio deles e começa a falar no capítulo 17, irmãos, Jesus Cristo, ele é o Messias, que veio entre nós e que pregou e teve que morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que alguns dos judeus e também dos gregos convertidos ao judaísmo, eles começam a ouvir aquela palavra e quando termina o encontro dos judeus dentro da sinagoga, aquele povo fica tão interessado pelaquela pregação de Paulo que ele diz, olha, nós queremos conhecer mais um pouco sobre essa palavra. Prega para nós sobre essa palavra que nós queremos conhecer esse Jesus Cristo. E Paulo começa a pregar para eles já fora da sinagoga. Só que os judeus, vendo aquela palavra que Paulo estava trazendo para aqueles gregos, para aqueles judeus, estava crescendo e o povo estava começando a se converter e largar de mão a sinagoga, largar de mão o judaísmo e a se converter ao cristianismo. Esses judeus, vendo que eles estavam crescendo e se multiplicando, e não era qualquer um. Se você ler o capítulo 17, você vai ver que havia mulheres ricas, mulheres que eram importantes na cidade ali de Tessalonicenses, e elas começam a se converter ao cristianismo, e os judeus ficam totalmente irados, irritados com aquilo, e eles contratam alguns homens, alguns grupos de pessoas que eram conhecidos como pessoas que eram arruaceiro, bagunceiro, que faziam confusão no meio da cidade, e esse povo foi comprado, foi contratado pelo povo judeu para poder tentar impedir a pregação de Paulo e Silas. Só que o texto diz que quando aqueles arruaceiros começam a fazer a confusão, querendo prender Paulo, querendo prender aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, a Bíblia diz que aqueles recém-convertidos tiraram Paulo e Silas de cena, levaram para a casa de um irmão e esconderam lá. Eles sabendo que aqueles homens iriam até a casa daquele irmão para poder pegar Paulo, a Bíblia diz que eles tiram Paulo e Silas e levam para uma outra região chamada Bereia, e ali em Bereia, quando Paulo e Silas chegam, eles continuam pregando a palavra do Senhor, entra em um outro sábado dentro da sinagoga, prega a palavra do Senhor, o povo começa a se converter ali naquela cidade de Bereia, e o texto diz que aquele povo lá de Tessalonicenses, aqueles que gostavam de fazer confusão, aqueles atribulados petistas, vamos dizer mais ou menos assim, aquele povo que não prestava, eles eram mais ou menos assim. Eles perseguiam Paulo e Silas, saíram de Tessalonicenses, como não conseguiram parar o Paulo e Silas ali em Tessalonicenses, correram para onde estava Paulo e Silas em Bereia e tentaram fazer a mesma confusão. Os novos convertidos daquela região tiram Paulo dali, só que nesse momento entra em cena um novo cristão por nome Timóteo, e a Bíblia diz que Paulo, ele sai de Bereia e é levado para Atenas, e Silas, juntamente com Timóteo, continua ali. O texto vai dizer que a igreja de Tessalonicenses começa a crescer. Paulo, ele fica por muito tempo sem voltar àquela igreja, e Paulo, ele começa a perguntar ao seu filho que ficou ali na região de Tessalonicenses, por nome Timóteo, perguntar, como é que estão os cristãos que estão aí? Porque eu estou com muita saudade deles, mas infelizmente eu não posso ir até eles, por causa da grande perseguição que se levantou contra mim aí nessa região. Então eu preciso esperar um pouco até as coisas, os ânimos se acalmarem, mas eu quero saber como é que esses cristãos estão aí. Aí Paulo recebe de Timóteo a informação dizendo, fica tranquilo, porque os crentes aqui em Tessalonicenses estão muito firmes, estão muito fiéis a Deus, estão praticando aquilo que nós ensinamos a ele, a doutrina do amor, pregando sobre a comunhão, pregando sobre o partir do pão. Eles estão fazendo tudo aquilo que nós orientamos. A igreja está crescendo, mas porém, conforme a igreja estava crescendo, crescia também a perseguição dos judeus sobre aqueles que eram recém-convertidos. Quanto mais eles cresciam, mais a perseguição se agravava sobre eles. Quanto mais eles
se uniam para cultuar a Deus, mais a perseguição dos judeus contra os cristãos crescia. E a Bíblia vai dizer que há uma grande preocupação ao apóstolo Paulo, porque ele pensava o seguinte: será que esses irmãos que estão lá em Tessalonicenses vão aguentar as perseguições que estão vindo sobre ele? Aí que ele começa a escrever as cartas de Tessalonicenses, enviando para os cristãos que estavam em Tessalonicenses, trazendo ânimo para eles, para que eles não desacreditassem que mesmo em meio à perseguição, Deus estava com eles. E Paulo traz para aqueles irmãos, nessa breve introdução, ele traz para aqueles irmãos, para que eles não venham desanimar, porque o Senhor estava com ele, e o fato deles serem perseguidos era a aprovação de Deus sobre a vida dele, porque nem sempre significa, porque tudo está dando certo, que Deus ele está conosco. Mas muitas das vezes a luta significa que Deus ele está lapidando o seu povo. Aqueles irmãos ali estavam sendo perseguidos e eles estavam continuando fazendo a obra do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo que nós lemos, no capítulo 4, que Paulo percebe que eles estavam sendo tão perseguidos, era tão grave a perseguição que estavam sofrendo, que muitos deles estavam sendo mortos. Além de serem perseguidos, além de serem presos, além de perderem todas as suas propriedades, eles estavam começando a perder as suas vidas. E eles começaram a se entristecer, porque no meio do cristão começou a se levantar falsos profetas que diziam em nome de Paulo, dizendo assim: olha, tudo que vocês estão passando é em vão, porque Jesus ele já voltou e vocês ficaram para trás. Então os cristãos começaram a ficar extremamente desesperados, pensando que eles tinham pecado contra Deus e que Deus havia largado eles, e por isso que eles estavam sofrendo. Aí Paulo escreve essa carta dizendo para eles: irmãos, no capítulo 4, irmãos, não sejai-vos ignorantes acerca daqueles que dormem, ou seja, daqueles que estão morrendo no meio de vocês. Porque se nós acreditamos que Cristo morreu, mas que Deus o ressuscitou, Ele também fará com aquele que acredita nele. Ele ressuscitou dentre os mortos, Cristo sofreu, Cristo padeceu, e o fato de vocês estar sofrendo não é uma reprovação de Deus, porém é uma aprovação de que Ele está se agradando da obra que vocês estão fazendo. Muitas das vezes o resultado de uma aprovação de Deus para uma igreja é as perseguições e as lutas que ela passa. Muitas das vezes a igreja ela só cresce debaixo de grandes perseguições e lutas. Muitas das vezes os oásis, os momentos de alegria, os momentos de vitórias, muitas das vezes nos rouba a sensibilidade de Deus. E às vezes Deus diz assim: infelizmente, eu preciso provar a vocês, para que vocês nunca esqueçam disso, que eu sou o Deus de vocês. Aquela igreja perseguida, morrendo, e eles vendo seus irmãos, amigos, pessoas de ministério ali junto com eles, cristãos com eles sendo mortos, e eles se desesperavam, dizendo: será que o Senhor nos abandonou? Será que o Senhor ele nos largou? E Paulo dizendo: não, o Senhor não largou vocês, não, o Senhor continua com vocês, e o fato de vocês estar morrendo aqui na terra, pode vocês estar achando que está perdendo, mas no céu há uma alegria para o crente que morre em Cristo, uma alegria para aqueles que dormem no Senhor, e há uma promessa dada por Deus. Porque Jesus, antes de voltar para o céu, ele disse: eu vou. João capítulo de número 14, versículo 2. Eu vou para o Pai vos preparar lugar. E eu vou preparar esse lugar, porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo lá juntinho. E ele diz outra coisa que era a marca daqueles cristãos, era não se apegar às coisas dessa vida, porque infelizmente nós temos o costume de nos apegar com os bens, com as conquistas, com o emprego, com tudo nessa vida. Mas a Bíblia diz que o Senhor diz: olha, não ajunteis tesouro nessa terra. Por quê? Porque nós não somos daqui, e se você não é daqui, você não pode ajuntar algo aqui na terra. Mas o teu tesouro tem que ser depositado em outro lugar. E ele diz: não ajuntei tesouro aqui. Por quê? Porque aqui a traça rói, o ladrão rouba, mas no céu não.
No céu há um tesouro que não pode ser roubado. E Paulo animando esses cristãos, dizendo: queridos, não desanima, porque está chegando o grande dia da nossa redenção, aonde toda essa perseguição terá um fim, aonde toda essa luta será estipada, aonde toda essa dor, essa lágrima terá um fim. E a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 51, diz assim: e eis aqui eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No abrir e fechar de olho, a Bíblia diz que toda essa luta, toda essa dor terá um fim. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele deixa bem claro que aqueles que já morreram em Cristo, eles têm uma promessa de que quando Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro. Não importa a época, o século que essa pessoa morreu, mas nós temos essa promessa que quando a trombeta tocar, primeiro os que estão dormindo serão levantados. E nós que estamos vivos, querida, é muito rápido, não tem como, os olhos não conseguem enxergar como relâmpago, como a Bíblia diz, que sai do ocidente e vai para o oriente. É algo muito rápido. Imagine você estar aqui dentro da igreja, dentro da sua casa, indo para o seu trabalho, dentro do ônibus, e de repente Jesus vem naquele momento. E tu que está pensando assim: Senhor, não consigo, está difícil pagar até as contas do dia, está difícil fazer as compras. Nós nos preocupamos com as coisas dessa vida. É o Senhor dizendo: não se preocupe, porque está chegando um grande dia. E é interessante que esse dia a Bíblia diz que os anjos do céu não sabem. Não foi revelado nem ao Filho, somente ao Pai. Mas nós estamos, querido, muito, mas muito próximo desse grande dia. E infelizmente, em muitas igrejas por aí, as pessoas não acreditam mais no arrebatamento da igreja. E é triste, porque quando você não acredita no arrebatamento, você não cuida da sua vida, você não fecha suas brechas, você não santifica, porque a Bíblia diz que o Senhor vai buscar uma igreja pura, lavada e remida no seu sangue. As igrejas por aí não se preocupam em pregar que Jesus está voltando. As igrejas por aí estão preocupadas com os seus templos, com os seus cargos, com o tamanho do templo e colocar trem passando por dentro da igreja. E Jesus falando: cuida-te, porque eu estou voltando. E como é que eu vou encontrar você? Hoje em dia nós nos preocupamos com tanta coisa que rouba a nossa mente. Às vezes até dentro da igreja nós estamos aqui, a ver nossa mente está tão longe, falando: Senhor, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E quando você sai daqui, chega o dia de amanhã e vai resolver, mas você não consegue nem resolver. Só que a Paulo diz no livro de Coríntios, dizendo: olha, que quando o arrebatamento acontecer, tudo que você estiver passando até hoje, se o arrebatamento acontecer agora, rapaz, esquece, nunca mais vai existir mais. Dor, nunca mais. Você que toma remédio, até para lembrar que tem que tomar remédio, não vai existir mais dor. O nosso corpo, este corpo aqui, ó, vai ficar para trás. É isso que Paulo está dizendo. Que nós seremos transformados quando o corpo nosso sumir, quando o arrebatamento vier e nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Não será mais o Ricardo aqui de carne e osso, será o Ricardo transformado de incorruptibilidade.
Ou seja, você não sentirá mais dor, você não sentirá mais tristeza, você não sentirá mais preocupação, porque naquele momento em que você estará com o Senhor, tudo isso vai passar. E algo maravilhoso que antes de chegar no céu, nas nuvens, Ele nos faz uma promessa que nós nos encontraremos com aqueles que já estavam mortos. Sabe o que isso significa? Que nós vamos se encontrar com as pessoas que nos deixaram saudade. O céu será momento de reencontro. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele não vai passar uma lavagem na nossa mente para você esquecer tudo, não. O Senhor vai lembrar das pessoas que fizeram parte da sua vida, que te fizeram bem, das pessoas que você sente saudade até hoje. Quando chegar lá no céu, tu vai dizer, fulano, tu tá aqui, eu nem imaginava, tá lá. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, o céu, nas nuvens ainda será momento de surpresa. Porque quem era para estar, que tu acha que ia estar, não vai estar. E quem não era para estar, tu vai dizer, ih, tu tá aqui? Creio não. Leno, tu não. É alguém disfarçado com você, ele está lá. O céu será momento de surpresa. E quando houver esse encontro, nós veremos o Senhor. Reencontraremos com as pessoas que nós amamos. E Paulo diz para a igreja de Tessalonicense, olha, não se entristeça, porque está chegando um dia em que vocês vão ver todos esses irmãos que vocês querem morrer. Não desanima, porque eles já estão desfrutando das promessas da salvação de Cristo. E é nós que estamos vivos que temos que nos preocupar, porque eles que já partiram estão garantidos. Mas nós que estamos vivos, constantemente, nós temos que lutar para não cair. Constantemente nós temos que estar lutando para não desviarmos. Depois desse encontro nas nuvens, nós iremos para o céu, claro. Chegando no céu, a primeira coisa que vai acontecer, duas situações. A primeira vai acontecer o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Ué, mas no céu terá tribunal, você julgado. Há uma diferença entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco. O tribunal de Cristo é onde os salvos, quero garantir isso aqui, que quem vai para o tribunal de Cristo já está salvo. Mas lá no tribunal de Cristo, acontecerá duas situações. Primeiro, o Senhor trará à tona tudo que nós fizemos de bom e de ruim através do corpo. A salvação é garantida, porque a salvação não é por obra, a salvação é por fé em Cristo Jesus. Só que Ele vai trazer à tona tudo de bom que nós fizemos, de bom e de ruim. Haverá coisas que a gente vai se envergonhar, com certeza. Só que Ele não irá nos levar para esse lugar para nos envergonhar, não. Ele vai nos levar para mostrar que a graça dEle é abundantemente maior para nos perdoar. E Ele olhará para nós e dizer, está vendo? Tu fez isso de errado, mas o meu sangue te purificou. Tu fez isso de errado, mas a minha graça se abundou nas suas vidas. E além de nós sermos perdoados, a salvação, vai vir a segunda coisa, que é o galardão que Ele nos dará. Depois dele apontar, dizer tudo que nós fizemos, Ele vai dizer, está aqui o teu galardão de tudo que você fez de bom para mim. O céu, o tribunal de Cristo será um momento de recompensa para quem trabalhou para Cristo. Você que passa o pano na igreja, lava banheiro, quando tem evento cozinha, que toca, que dirige, que faz tudo, todos nós temos uma recompensa no tribunal de Cristo. E Paulo dizia para aqueles irmãos, não desanimes, porque a recompensa do Senhor é incorruptível, ou seja, a traça não pode roer. Querido, eu já ouvi muita gente dizendo por aí, só não estar salvo lá está muito bom, não quero saber a recompensa. Mas eu gostar de ter uma coroa, eu ia gostar de ter, botar aquela coroa na cabeça assim. Claro que não vai se comparar como o de Paulo, né? Mas uma coroazinha não faz mal para ninguém, né? Depois vai algo que eu gosto muito, querido. Depois do tribunal de Cristo, Paulo, vai entrar uma coisa que eu gosto muito, que é as boldas do Cordeiro. Nós sabemos que o período da tribulação serão de 7 anos, dividido entre 3 anos e meio e 3 anos e meio. Primeiros 3 anos e meio serão de falsa paz na terra, depois que a igreja for arrebatada.
Então, logo que nós entendemos que as bodas do Cordeiro terá uma duração de 7 anos também, que é comparada com as festas do povo judeu, que dura 1 semana de festa, e tome comida. Então as bodas do Cordeiro, Patrick, é 7 anos comendo e bebendo e se alegrando na presença de Deus. Eu gosto muito disso. Querido, e outra coisa aqui nas bodas do Cordeiro, Patrick, a gente não vai engordar. Fitness, a comida não engorda, não tem gordura trans, não tem nada disso, é algo puro, santo. E naquela mesa infindável, porque a Bíblia diz que no céu será pessoa de incontável. Naquela mesa, não sei se vai ser uma mesa, não sei, mas naquela mesa comprida, vamos imaginar mais ou menos assim. Quem é que vai estar servindo a igreja? O próprio noivo. Cristo, imagina Jesus vindo com a bandeja, dizendo assim: Patrick, toma aqui, come. Este é meu corpo, este é meu sangue, come, se serve, se alegra, festeja, porque o dia das bodas do Senhor é o dia da grande vitória. Que aguentou firme as perseguições, as lutas e as calúnias, mas não negou o nome do Senhor. Por isso que eu reafirmo que vale a pena não largar esse Deus, porque o mundo caminha para um precipício aonde eles nem sabem onde vai chegar, mas o nosso Deus, nós temos a garantia. Tudo que a gente vê acontecendo, a gente sabe, Ele está chegando, Ele está se aproximando. Se a gente fica ansioso, quem gosta, eu vou alfinetar quem gosta aí, mas se a gente gosta de ver aquele campeonato que a gente segue, gosta, eu não gosto, mas tem quem gosta, né? E você fica ali vidrado vendo a hora do teu time entrar em jogo e fazer gol. Eu fico imaginando que tem tantas igrejas aí, quando ouve falar que Jesus está voltando, fica triste, porque ele lembra: caramba, eu tenho aquele carro que eu comprei, tem aquela casa, tem aquela viagem que eu vou fazer. Só que o que o Senhor quer é que nós não somente lembramos, mas que a gente deseje isso com todas as nossas forças. Não tem motivo nenhum nós estarmos aqui se o desejo do nosso coração não é que o Senhor venha para resgatar a sua igreja. Não tem motivo nenhum nós estarmos aqui vindo a cantar, adorar, levantar as mãos, se no nosso coração a gente diz: Senhor, não vem agora não. E aqueles cristãos perdendo as suas vidas, e Paulo diz: desanima não, crente, porque o Senhor está voltando, e quando Ele voltar, tudo isso de mal vai se acabar. Nós não precisamos se preocupar com quem vai ficar, porque a gente não vai ficar. Eu creio que eu não vou ficar. Quem crê que também? Então, querido, nós precisamos nos animar nisso. Porque é muito bom nós recebemos portas abertas, emprego, saúde, é muito bom. Mas a melhor coisa é quando a trombeta tocar, quando o céu se abrir, que nós abrimos nossos olhos, nós não estaremos mais aqui, mas nós estaremos com o Senhor, desfrutando de uma paz eterna que não terá fim. O céu não terá fim. Olhe para cá. Se nós tirarmos um dia, 1 milhão de anos, ele continua sendo 1 milhão de anos? Sim ou não? Se nós tirarmos um dia de 10 mil anos, ele continua sendo 10 mil anos? E se nós tirarmos um dia de uma eternidade, ela continua sendo? Porque a eternidade é um atributo de Deus, a gente não consegue explicar. No céu não haverá tempo. No céu não haverá preocupação com os dias, com as rugas. No céu não haverá preocupação com o que há de comer, com o que há de beber, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades.
E ele diz até o seguinte, que lá não haverá nem sol, porque o brilho dele será o suficiente para todos nós. O mar não existirá mais. E quando fala aqui de mar, está falando das nações inimigas. Não existirá mais ninguém que odeie o crente, porque o crente não estará mais aqui. Quem ficar por aí, boa sorte. Mas nós estaremos desfrutando da alegria eterna do Senhor. Quando nós chegarmos no céu, querido, eu fico imaginando que além da gente se deslumbrar com um grande banquete, com um garçom nos servindo, que é o próprio Senhor Jesus, nós olharemos para o trono e veremos Deus face a face. Este corpo aqui, ele não tem condições de ver a Deus. Essa carne aqui não pode ver a Deus. Todos os homens que tiveram aproximação de Deus, eles mesmos diziam, eu estou morrendo. Até João, quando estava lá no céu, que viu toda a revelação, ele disse que caiu como morto. Porque ele entendia que ele não estava no corpo ainda glorificado. E a Bíblia diz que nós veremos o grande trono e assentado nele o Deus Todo-Poderoso. E não haverá como hoje, para você chegar perto de alguém que tem alguma autoridade, tem algum poder, é uma restrição, é segurança. Lá no céu não terá, por mais que tenha segurança, que é os anjos lá, não tem preocupação. Você terá livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Se nós adoramos Ele aqui, nos alegramos sentindo a Sua presença, imagine se aproximar de Deus e sentar do ladinho dele, o trono dele aqui, você aqui pertinho dele aqui, dizendo aqui, eu vou ficar assim, pegar no pezinho dele assim. Que maravilha! Nosso coração, querido, se alegra por saber. Todos que fundaram religião, nenhum deles disse para aqueles que o seguiam, olha, fica tranquilo que eu vou te preparar lugar. Buda não disse, Allan Kardec não disse, nenhum desses homens, Charles Tazo Russo não disse. Nenhum desses homens falou, porque eles não voltaram para poder contar a história. Mas Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Porque Ele morreu e ressuscitou. E Ele disse, para onde eu vou, vocês agora não podem, mas eu vou preparar lugar. Nós estamos aguardando ansiosamente pelo grande dia do Senhor. Quando a trombeta tocar, pam, 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 nós ouviremos o Senhor chamando a sua igreja e vamos se alegrar com Ele no céu. Quem acredita nisso, adore a Deus, porque está chegando o dia. No céu será um lugar, querido, que se você não gosta de gente, vai para lá não, porque lá vai ter muita gente. Vai estar lotado assim, cheio de gente. E o que nós vamos fazer no céu? Quem é preguiçoso não pode ir para o céu não, porque no céu o que não vai faltar é trabalho. Pensa que lá a gente vai ficar na rede, com a pezinha para cima, não. Lá nós teremos responsabilidade. Tudo que você está fazendo aqui na terra para o Senhor, Deus ele está preparando para poder colocar você em alguma coisa lá para trabalhar para Ele. Lá no céu, nós iremos desfrutar da comunhão eterna com os irmãos. Imagine você sentado lá de Abraão e ouvir a história completa da história de Abraão sem se cansar, sem se tornar uma história chata. Ah, eu estou com sono. Não. Vai ficar tranquilo ouvindo a história. Às vezes a gente para conversar um pouquinho, daqui a pouco a gente está abrindo o bocão, está com sono. Lá no céu não terá isso. No céu, querido, não haverá cansaço, nem fadiga e nem dor. Lá no céu, nós iremos ser como os anjos. Estaremos em plena comunhão. Nós lembraremos dos nossos irmãos. Você sabe o que é você que tem alguém que já perdeu e você olhar e dizer, nossa, como uma saudade, mas eu tenho esperança que quando Jesus voltar,
eu vou ver essa pessoa novamente. E é isso que acalenta o nosso coração, é essa esperança, saber que a morte aqui não é o fim. Porque o homem, quando morre, quando ele não tem esperança em Deus, ele não sabe o que vai acontecer na vida dele. Ele não sabe, não tem esperança de nada. Ele tem esperança nessa vida. Enquanto ele está vivo, ele sabe que ele pode fazer as coisas. Mas depois que morre, ele não sabe. Mas nós não, nós temos uma esperança. E a nossa esperança é a sua vinda. Tem um hino que diz assim, ó: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Nossa esperança é que Ele volte. Tudo indica que Ele já está prestes a voltar. Tudo o que está acontecendo no mundo aponta que breve Ele está chegando. E quando alguém está chegando, querido, você vai ficar de qualquer maneira? Prepara tudo, prepara a tua vida. Você que pode se consagra mais, jejuma mais, ora mais. É o tempo, como eu estava conversando com o pastor Ricardo ontem lá em casa, é o tempo que Deus está preparando um grande avivamento, porque antes do arrebatamento, o Senhor encherá a sua igreja de grande poder e autoridade, e nós sairemos pelo mundo pregando a sua palavra. O céu será para um lugar de pessoas cheia da presença de Deus, e é isso que nós esperamos. Os judeus, até hoje, eles estão aguardando o Messias. Até hoje eles estão, e eles pronunciaram aí, que estão prestes a se preparar para construir o terceiro templo. Só que o nosso Jesus Cristo, Ele já veio e está prestes a voltar de novo. E não vai ser aquele Jesus que foi humilhado não, hein? Ele vai vir com todo o poder e toda a glória. Porque Ele disse quando ressuscitou: agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus vier, e eu encerro agora, a sua igreja não ficará enganada. Porque hoje em dia está tanta doutrina aí enganando os outros. Só que o pastor, as ovelhas, não ficam confundidas com a voz do seu pastor. Quando Jesus voltar, a sua voz vai ser reconhecida pela sua igreja. No deserto, quando os pastores muitas das vezes se encontravam, o rebanho de um com o outro, ficava aquele monte de ovelha misturada no meio um do outro ali, aquele monte de pastores. Os pastores ficavam conversando, comiam, batiam um papo. Quando eles iam embora, o pastor saía, e depois de uma certa distância, no meio daquele monte de ovelha, ele fazia um som que era típico daquele pastor com a sua ovelha. E todas as ovelhas, nenhuma ficava para trás, todas iam pelo som daquela voz, porque conhecia que aquele era o seu pastor. As ovelhas não ficavam enganadas, porque a voz do seu pastor lhe direcionava para o caminho certo. A nossa confiança é essa, de que quando o Senhor voltar, aqueles que são dele não ficarão enganados. Não importa onde você vai estar, dormindo, deitado, em pé, tomando banho, não importa, trabalhando, fazendo o que for. Quando Ele voltar, quando a trombeta tocar, você pode estar onde você estiver, você não vai ficar para trás. Quando Ele voltar, aqueles que é dele será tirado da terra. Eu fico imaginando, querido, imagina o pavor da terra de quem vai ficar aqui quando isso acontecer. Então anuncie, prepare você a sua vida, mas anuncie para o máximo de pessoas que você puder, que está chegando esse grande dia, está pertinho. A trombeta vai tocar e o Senhor irá buscar a sua igreja, e nós seremos transformados. E Jesus disse o seguinte, ó: como eu sou, vocês também serão. E como é? Como Ele ressuscitou. Lembra quando Jesus ressuscitou? Ele estava aqui, daqui a pouco sumia.
e aparecia em outro lugar, se alimentava, conversava, tocava, abraçava, ele dizendo: e vocês serão como eu. Não serão espíritos sem forma, sem nada. Não, vocês serão alguém como eu, terão forma, lembrança, lembrarão, irão amar novamente as pessoas que fizeram parte da sua vida. O céu é um lugar que não tem como comparar. Nós podemos tentar aqui, querido, criar uma imagem como é o céu, mas não tem como, porque o céu é algo indescritível, mas é algo preparado para mim e para você. Nós não merecemos, mas é algo que foi preparado para a sua igreja desde a fundação do mundo. Antes que nós viéssemos a existir, esse lugar já estava preparado para cada um de nós. E além do Senhor, Ele querer vir te buscar, Ele quer buscar também a tua casa como fez com Noé. O Senhor, Ele quer que a sua família também faça parte dessa grande dia. Verdade é que a salvação é individual, mas com certeza você pode transmitir ao máximo de pessoas para que pessoas sejam alcançadas. Imagina você chegar naquele grande dia, você ver seu pai, sua mãe, seus filhos, todo mundo lá. Que maravilha será. Aí tem um louvor que diz assim, hoje eu também vou cantar. Tem um louvor que diz assim, bem antigo também. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. O Senhor, Ele não se esquece daqueles que é seu. Amém? Então saia daqui nessa noite tendo a plena certeza que o Senhor está voltando e que breve nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ó, esses dois hinos aí eu não conheço não, não é do meu tempo não, tá? São da harpa, querido. Hoje em dia é muito difícil a gente ouvir pelas igrejas o Evangelho do Reino, que fala da eternidade, fala de você se preparar e da volta do Senhor. Hoje em dia nós temos ouvido o Evangelho da própria terra, onde te ensina, te incentiva a buscar apenas o que é daqui, você vencer apenas